Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar mais uma vez de carregadores. Eu fiz um vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima, falando sobre carregadores para os iPhones que eles foram lançados sem carregadores na caixa, tá? E a moda pegou, a gente já começou com os Androids também há algum tempo já não mandando mais carregadores na caixa. Assiste esse outro vídeo aqui caso você tenha umas dúvidas diferentes se não for esclarecida nesse vídeo aqui para você, tá? E se você procura também alguns outros carregadores para iPhone e para Android também, tá? Mas na descrição deste vídeo aqui eu vou deixar uma lista com os carregadores que eu indico lá da Amazon e um original da Apple também e para o seu Android também, vai estar aí na descrição, mas no outro vídeo também tem. Enfim, galera, eu tenho recebido algumas dúvidas, principalmente naquele outro vídeo mais antigo e nas redes sociais também, sobre os carregadores. Dúvidas da galera que tem iPhone, que comprou iPhone novo e veio sem carregador, que carregador usa. Galera que tem Android, galera que tem só dúvidas sobre carregador, independente do smartphone que tem. E eu resolvi fazer mais um vídeo para falar sobre. Não acho que eu sou o cara que mais entende do mundo, longe disso, mas deve servir para tirar mais algumas dúvidas. Este aqui é um carregador USB-A. USB-A, tá dando para ver aí, ó? É aquele padrão grande, retangular, USB-A, você coloca o cabo aqui, tá? Este outro carregador aqui é um carregador USB-C. Esse, USB-C, você coloca de qualquer lado, sem pensar, pegou, colocou, tá pronto, não precisa olhar lado. Esse é o USB-C. Padrão da porta, USB-C, USB-A. Então, o USB-A é muito maior e o USB-C é esse. Bom, agora a gente já conhece, né? O USB-C, USB-A, esse grande, tá? Tem carregadores que podem vir com mais de uma porta. Esse aqui é um da Belkin, que eu vou falar também, tá? Então tem duas portas USB-A. Pessoal, quando a gente fala USB-C, USB-A, é o padrão da porta, ligado ao formato da porta. Não tem muito a ver com a velocidade da porta, a velocidade de carregamento. Eu não vou nem abranger aqui muito sobre a velocidade de transferência de dados, porque não está ligado ao carregador em si, está ligado ao cabo, tá? Mas tem um pouco a ver, tá? Porta USB-A, que é essa aqui, acabei de mostrar, ó, USB-A e USB-A. Essas duas aqui são USB-A. Essas portas têm transferência de carregamento, aliás, tem velocidade de carregamento na faixa de 12 watts. Então, a resposta para a galera que perguntou sobre se o carregador USB-A é mais lento que o USB-C, é sim e não. É mais para sim do que não. Porque é o seguinte, você pode carregar aqui até 12 watts, por volta de 12 watts, certo? Mas a gente tem os iPhones, por exemplo, o iPhone 11, que é relativamente novo ainda, ele vem com carregador, ele vinha com carregador quando ele vinha na caixa, com um carregador de 5 watts. A Apple só entregava carregador de 18 watts no iPhone 11 Pro e no 11 Pro Max, tá? E o 11 aceita carregamento também até 11 watts, certo? Só que ele vinha com um carregadorzinho de 5. Então esse carregador aqui, se você ligar no seu cabo Lightning numa ponta, no iPhone, e na outra ponta USB-A, você vai carregar ele um pouquinho mais do que o dobro da velocidade que o carregador original, aquele quadradinho, né? Quadradinho era o americano, né? Aquele pequenininho, quando vinha, porque desde dos últimos meses, a Apple não manda mais carregador nem no iPhone SE 2020, nem no 10R não vem mais, e nem no 11 não vem mais. E é essa galera que está comprando esses smartphones que está com a maior dúvida, certo? Você pode usar os carregadores antigos, se você tiver, e eles são nesse padrão aqui, tá? Os antigos, nesse. Se o carregador que você for utilizar for de 10 watts ou de 12 watts, carregador de iPad, por exemplo, você pode utilizar, vai carregar no dobro da velocidade do seu carregadorzinho, do carregadorzinho antigo. Ah, e se eu comprar um novo da Apple? Você pode, por exemplo, comprar um novo da Apple, que é o carregador que vem com o iPad de quarta geração, que a Apple vende, ele serve para o iPad de quarta geração e vai carregar, é um carregador de 20 watts. Os iPhones 11 já suportavam carregamento de 18 watts. Então você pode carregar eles com esse carregador do iPad, certo? Posso comprar outra marca de carregador que não é da Apple para carregar os iPhones, eu estou falando primeiro. Pode, padrão USB-C. Se você comprou os iPhones este ano e eles não vieram com carregador, o seu padrão de porta a se procurar é esse aqui, ó, USB-C. USB-C. Porque ele vem com um cabo USB-C na caixa.
Então você vai colocar a parte USB-C aqui e a outra ponta permanece Lightning, que você vai colocar no seu iPhone 12, iPhone 11, iPhone XR, iPhone SE 2020, certo? A velocidade, galera, se você comprar um carregador de 20, Rodrigo, tem um carregador de 30 watts aqui, USB-C, serve? Bom, se você tem o cabo USB-C e serve no teu smartphone uma ponta e outra encaixa lá na USB-C, redondinho, né? Ele vai carregar. Não importa se ele é 30 watts, se ele é 25 watts, se ele é 65 watts. Ele só vai carregar na potência que o smartphone aceitar. Não se preocupe, ele não vai estragar o seu smartphone. O que você tem que se ligar principalmente é se você comprou um cabo daqueles merda. Cabinho ruim que você comprou na rodoviária, que você comprou no camelô, cabinho que você pagou quinzão, vintão num cabinho fino. Não usa esse cabo com carregador original ou com carregador bom. Principalmente de 20 watts, de 25 watts, de 30 watts. Não usa. A principal dica minha é, tem carregador em casa original de qualquer marca, pode utilizar nos seus iPhones. Posso utilizar em outro Android? Galera, se o padrão for de encaixe, encaixar, é USB-A, é USB-C. Encaixa, pode utilizar. É 20 watts, eu sei que o meu smartphone só aceita 10. Não tem problema, ele vai carregar com 10. Certo? Então o meu carregador é inferior ao que o meu smartphone aceita. Não tem problema, ele vai carregar com a potência máxima do carregador. Principal dica, mais uma vez, cabo bom, Anker, Baseus, que eu tenho cabo da Baseus aqui, Ugreen, compra. Quando você vê carregadores até em lojas bem conhecidas, americanas, Shoptime, Magalu, qualquer um lá, e que está escrito carregador, alguns ainda colocam compatível, que já é para você saber que não é original. Por 50 conto, nada é original. Tem uns que você vai lá ver, R$50 carregador retirado da caixa de um iPhone 11 novo. Mentira! Não compra carregador original, pelo menos 150 pau, 140 quando está em promoção. A Apple vende a 200. Tá ok? Tá ok? Não compra carregadorzinho de 50 conto. Você gastou 4 pau, 5 pau, 7 pau, 8 pau no smartphone, você vai comprar um carregador de 50 conto. Vai comprar um cabo de quinzão. Não compra. Mesmo que tiver escrito lá original, mas está escrito original, custa 50 conto, 60, não é original. Não é. Se liga, quando eu divulgo os links, inclusive os que estão aí nessa descrição, são Amazon, vendedores que eu conheço, ou os próprios fabricantes, certo? Ou quando é Magalu, caso do carregador original do iPhone, que vive acabando, um monte de gente vem me perguntar, mas não tem, acabou. É original Apple. Vai ver na loja, tá lá escrito, vendido e entregue por Magalu, vendido e entregue por Americanas, vendido e entregue. Quando tá lá, vendido por import não sei o que, não é a loja. A loja tem uma responsabilidade sobre, mas não é a loja. E a chance de você comprar um negócio que não é original, um cabo, um carregador, quando está com preço baixo, é bem grande. Não quero dizer que não pode ser que outros varejistas vendendo lá dentro não vão vender original. Beleza? Essa é uma parte. Carregadores com várias saídas. Tem carregador que eu vi aqui, Geek, 65 watts, 70 watts. Ele vai carregar nessa potência? Primeiro, os smartphones têm uma velocidade de carregamento definida pelo controlador. Então, ele não vai aceitar carga maior do que ele pode. Então, por isso que você pode utilizar o carregador que você tiver, mesmo que ele for de maior capacidade do que o smartphone consegue. Quando você encontra carregadores aí de 65 watts, 50 watts e tem várias portas, esse valor é dividido entre as portas. Você não vai conseguir carregar 65 watts do seu smartphone. Ele não vai carregar nesta velocidade. Tá bom? Outra dúvida. Geek, utilizar o carregador de potência maior estraga a minha bateria? Sim, degrada a bateria mais rapidamente. Mas não é o fim do mundo. Se o smartphone oferece o carregamento até 18 watts, até 25 watts, quer dizer que num período até de 2 anos, por exemplo, você vai ter essa bateria com uma boa duração ainda, certo? Não se preocupa. Então, tem gente que usa dos bons modos. O que é os bons modos para você ter um cuidado de bateria? Utilizar o carregador do fabricante? Beleza. Utilizar carregamento
de 20 watts, de 20% até 80%. Eu não consigo, então eu não recomendo fazer isso porque você fica refém da tecnologia. Você comprou um negócio, você quer utilizar, você quer ter liberdade. Você ficar olhando se você vai carregar até 80% e deixar descarregar até 20%, isso é perfeito, é lindo. A duração da bateria vai durar por 3 anos, 4 anos com performance boa. Só que você fica refém de fazer isso. Alguns smartphones, fabricantes como a ASUS, tem um gerenciamento excelente, define lá, você pode gerenciar até 90, até 80, quanto você quer que essa bateria carregue, até que hora você quer que carregue, definir um alarme para ela carregar mais a hora que você vai acordar, alguns fabricantes, tá? Então a prática boa é realmente carregar até 80, não carregar até 100 e deixar descarregar até 20, por exemplo. A bateria vai ter uma longevidade maior. Eu jamais faria. Não recomendo fazer para você não ficar preso. Você já pensou que coisa ridícula? Você compra um smartphone caro e vai ficar preso a carregar dentro dessa faixa e ele não vai estender por muito mais do que um ano e pouco a duração dessa bateria para você não precisar trocar. Certo? Não se apegue muito àquele negócio de a saúde da bateria minha está em 90%. 90% ainda é bom para quem está com o dispositivo há um ano. Certo? Em caso de iPhone e alguns smartphones que medem a saúde da bateria. Não se apegue nessas coisas. Beleza? Ah, mas lá tá marcando 87. Tá marcando 87. Tá dando para você utilizar durante o dia. Você consegue carregar, você consegue utilizar, não tá precisando carregar antes do que você carregava. Beleza, continua usando. Tem gente que tem iPhone e tem 5 anos e ainda usa ele. Beleza, a bateria caiu durante esse tempo, mas o cara não viu necessidade de trocar. Não troca. Então, a principal coisa, galera... o padrão da porta não está ligado estritamente à velocidade. Você pode ter velocidade, você pode ter até a capacidade. Você pode ter capacidade de até 12 watts na USB-A, certo? Então vai carregar já o dobro do que os carregadores antigos dos iPhones. Então se você tem um telefone antigo, tem um carregador de 12, de 10, ele vai carregar no dobro da velocidade e pode. Lembrando que quando carrega mais rápido, essa saúde degrada mais rápido, mas também não é o fim do mundo. Vai ter uma degradação um pouco maior. Certo? Carregar com o carregador mais lento, se você costuma carregar somente à noite, beleza, a saúde da tua bateria vai ser um pouco melhor, porque ele vai carregar mais lentamente e você não vai ter um problema tão cedo. Mas, enfim, fica a puro gosto. Eu não recomendo fazer essas coisas porque, sei lá, depois de 2 anos é normal, a bateria do telefone já está um pouquinho ruim. Não quer dizer que ela vai ter que estar péssima. O USB-C, então, é um padrão mais rápido. Você pode ter o USB-C com velocidades aí de 18 watts, de 20 watts, de 25 watts, de 30 watts, de 45, de 50, muitos watts. Então, essa aqui, por padrão, se você só olhar o padrão da porta, que não tem muita referência à capacidade de carregamento totalmente dizendo, ela vai carregar mais rápido, tá? Mas você tem que olhar a referência do carregador. Se ele é de 17, se ele é de 20, de 25. E geralmente o fabricante aceita o carregamento até o que ele informa. Então, 25, 30, não adianta comprar um de 50 que não vai carregar a 50 se o smartphone não tiver capacidade. E não vai estragar, tá? As outras coisas, que ficaria para um outro vídeo que não tem nada a ver com carregamento, é quantas coisas, quando você vai comprar um carregador, não está escrito lá pelo vendedor, porque não necessita, porque você está querendo comprar um carregador. Então, USB-C e USB-A, ou vou pegar esse outro aqui, USB-A, quer dizer o padrão da porta, USB-C, USB-A. Tá? Aí você tem USB 2.0, USB 3.0, USB-C 3.1, geração 1, geração 2. Isso aí é o padrão, o protocolo de transferência, a velocidade que você vai conseguir para transferir dados, que aí não vai ter nada a ver com o carregador. Isso é um protocolo para você ver a porta do cabo para quando você está fazendo uso de transferência de dados, de um HD, de um pendrive, de um adaptador que está ligado ao computador, e aí é outra história. Beleza? Eu vou deixar na descrição os carregadores. Cara, prefira carregador com marca conhecida, que não é original, do que os famosos compatíveis e os baratinhos que tem nas lojas, mesmo as lojas conhecidas. 50, 60 conto, não existe carregador original, tá? Não tem almoço grátis. Basels, muito bom. Ugreen, muito bom. Geonave, bom. Que mais? Basels, já falei? Bom. Ugreen, Basels, Anker, bom. Prefira comprar esses do que comprar um compatível. Velho, sai fora. Beleza? Espero ter esclarecido algumas dúvidas, porque eu sei que vocês nunca param. Tem sempre mais dúvida a ser esclarecida. Beleza? Então, esse foi o videozinho de hoje. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, compartilha com um familiar, com alguém que está precisando da ideia, de entender um pouquinho mais. E os links, se você quiser compartilhar com a galera também, estão na descrição. São links da Amazon, de lojista que eu conheço e às vezes o próprio fabricante. E o original da Apple também vai ter aí, do site da Magalu, que vive faltando. Se você
clicou e não tiver, não se surpreenda, chega e acaba muito rápido, porque ele sempre está em promoção. Às vezes ele custa 200, às vezes está por 150, 140, 160, tá? 50, 60, fala que é original, vaza. Não é. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.